Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual eu mandei lá no Horebe para todo Israel. A lei que é os estatutos e juízos de Deus para o meu povo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. E quando isso acontecer, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com grande e terrível maldição. Esse texto, ele foi escrito pelo profeta Malaquias. E todo o livro de Malaquias, sobretudo esse texto, pode ser chamado de uma grande advertência para o povo de Deus. O nome Malaquias, ele significa mensageiro de Deus. A palavra Malakha, que dá origem ao nome Malaquias, é a mesma palavra usada no texto hebraico para anjo, que é mensageiro de Deus. E é esta palavra que no Novo Testamento ela é chamada ou considerada como angelos, aquele que traz uma mensagem de Deus. Nós não temos muitas informações a respeito de Malaquias. Nós não sabemos a respeito dos seus pais, nós não sabemos muito a respeito da sua criação, da sua formação. Nós também não temos muitos conhecimentos a respeito se ele tinha esposa, se ele teve filhos, quantos anos ele viveu. Nós não temos. Talvez o livro de Malaquias fale pouco do profeta, porque o ministério de Malaquias, ele é um alerta, ele é uma advertência. E a ênfase de Malaquias não é aparecer, não é se promover, não é ser visto, mas como um profeta fiel a Deus e fiel ao propósito para o qual Deus o enviou. Malaquias, ele tem como alvo na sua vida ser mensageiro de Deus e entregar aquilo que Deus mandou. É mais ou menos assim, não importa quem é o profeta, importa quem é Deus e o que Deus tem a dizer aos seus servos, aos seus escolhidos. É muito interessante que, por conta desta obscuridade em relação à pessoa de Malaquias, alguns dizem que Malaquias, na verdade, nunca existiu. Malaquias pode ser um codinome de Esdras. Esdras poderia ter escrito o livro de Malaquias e ter dado esse nome para dizer que ele estava ali como mensageiro de Deus. Uma outra linha diz que Malaquias não foi uma pessoa física, não foi uma pessoa real, uma pessoa histórica, mas Malaquias teria sido um anjo que apareceu a alguém que manteve-se anônimo e escreveu o conteúdo revelado por esse anjo. Seja como for, estas linhas teológicas são minoritárias. De forma majorada, a maioria dos doutrinadores dizem que Malaquias foi um profeta de Deus que viveu no período pós-exílico, provavelmente por volta do ano 430. Ele foi contemporâneo de Neemias, de Esdras, ele foi contemporâneo de Josué e de Zorobabel, quando Israel, depois do cativeiro babilônico, retornou e reconstruiu-se. E aí então, quando Israel já estava com o templo construído, também já estava com os muros construídos, também já havia paz externa em relação a Israel, ou seja, Israel estava ainda debaixo da dominação persa, mas não havia guerra, não havia conflito, tudo estava bem. E aí então, nesse contexto em que tudo está muito bem, o profeta Malaquias surge para ser o fechamento da era profética do Antigo Testamento. É muito interessante que o tempo de Malaquias
esse tempo pós-exílico é um tempo de retorno, de alegria, de paz, de reconstrução do templo, de reconstrução dos muros, de reconstrução das cidades, um tempo de alvorecer, um tempo de cumprimento de promessas de Deus, um tempo de alegria e de contentamento. Mas assim que Deus livra o povo e traz o povo de volta, e esse povo fica na terra, esse povo começa a se acostumar com a ausência de Deus. E aí o povo que havia sido liberto e que reconstruiu o templo, que reconstruiu os muros, que reconstruiu as cidades, que reconstruiu as casas, que restabeleceu o governo, que restabeleceu a lei, que restabeleceu o sacerdócio, que restabeleceu o ancianato, esse povo que reavivou depois do exílio todas as estruturas da nação de Israel, esse povo foi se esquecendo de Deus, esse povo foi se distanciando de Deus, e foi sendo gerado entre eles uma apatia, uma indiferença em relação a Deus, uma frieza, uma mornidão, um esquecimento. E aí esse povo que tinha sido restaurado, que teve de volta o templo, que teve de volta os muros, que teve de volta as cidades, esse povo que teve de volta o retorno, a bênção do retorno para o seu território, esse povo, depois destes muitos feitos de Deus, esse povo acabou se esquecendo de Deus, deixando Deus de lado. É muito interessante, porque nos momentos de pressão da nossa vida, geralmente somos mais devotos. Nos momentos de aflições da vida, somos mais piedosos. Nos momentos mais angustiantes da vida, somos mais sensíveis a Deus. Mas depois que nós ocupamos os lugares melhores, ocupamos os postos mais elevados, depois que nós conseguimos construir as coisas e atingir aqueles objetivos que traçamos para nós mesmos, é uma tendência do ser humano ir se esquecendo de Deus, ir se esquecendo da palavra, ir se esquecendo da oração, ir permitindo que a frieza, a mornidão, a indiferença, a apatia vá tomando conta do coração. Mas aí, quando acontece isso e o povo vai entrar numa crise espiritual, Deus levanta Malaquias, o mensageiro dele, para chacoalhar o povo e trazer uma advertência. Aleluias, glória a Deus. O livro de Malaquias, ele é composto de 4 capítulos, e existem muitas advertências que nós poderíamos relatar para os irmãos e passarmos aqui algum tempo falando sobre as advertências de Deus para o povo de Israel no período pós-exílico, mas eu vou falar aqui apenas de 3 advertências de Deus para Israel, e espero que essas 3 advertências sejam também advertências para cada um de nós. Aleluia. A primeira delas é a que está no versículo 4, quando Deus, através de Malaquias, ele diz: ó Israel, vocês que foram livres do cativeiro, vocês que reconstruíram o templo, vocês que reconstruíram os muros, vocês que reedificaram as cidades de vocês, ó Israel, vocês que prosperaram, vocês que enriqueceram, vocês que tiveram a alegria de viver o cumprimento da promessa de Deus, ó Israel, vocês que por causa da muita riqueza e da muita prosperidade, acabaram se envolvendo com os próprios negócios e abandonando Deus, e desprezando Deus, e se tornando indiferentes a Deus, ó Israel, assim diz o Senhor para vocês: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual eu mandei a vocês no Horebe, e não apenas para vocês, mas para todo Israel. Lei esta que conserva os estatutos e juízos de Deus. Qual é a primeira advertência que Deus traz para nós aqui, através do profeta Malaquias? É que nós precisamos fazer diariamente um exercício mental. Aleluia. Nós precisamos colocar a nossa mente, aleluia, o nosso intelecto, a nossa racionalidade, nós precisamos colocar o nosso entendimento, as nossas sinapses mentais, para refletirem e pensarem e lembrarem das coisas passadas. Aleluia. Nós devemos considerar o passado, nós devemos lembrar do passado.
E o que é que nós devemos lembrar do passado? Primeiro, nós devemos nos lembrar de quem nós éramos e de quem que o Senhor nos tornou. Nós éramos perdidos pecadores, afundados no nosso pecado, estávamos oprimidos por Satanás, pelos demônios, pelo mundo e pelo pecado. Havia uma cédula contra nós impagável. Nós não podíamos, ainda que morrêssemos em nome da nossa autorredenção, não pagaríamos a dívida eterna que tínhamos. Mas um dia Deus, por sua misericórdia e graça, nos amou, e o amor de Deus se tornou um amor tão poderoso, tão incontrolável, que Deus enviou o seu Filho, e Ele morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluias, cumprindo a obra da nossa redenção, aleluias, da nossa salvação e do nosso resgate. Trazendo isso à nossa mente, nós não permitiremos que a apatia tome conta de nós. Trazendo isso à nossa mente, nós não permitiremos que a indiferença tome conta de nós. Quando a frieza, a mornidão espiritual campeia ao nosso redor, margeia o nosso coração e a nossa mente, nós devemos fazer uma digressão mental e nos lembrarmos de quem éramos e de como a mão poderosa e gloriosa do Senhor nos alcançou e nos resgatou para a glória do seu nome. Olhem para o passado e vejam no passado quem vocês eram: ébreis, pessoas viciadas, entregues às próprias concupiscências, ao pecado, aos vícios, entregues às prisões das paixões desse mundo, entregues às transitoriedades da vida, mas vocês foram resgatados, redimidos, perdoados, reconciliados, e agora estão, aleluias, assentados com o Senhor à mesa. São dignos de ser chamados filhos de Deus, nascidos não da carne e nem do sangue, mas nascidos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Olhem para o passado para lembrar de quem eram e do que é que o Senhor fez você ser. Aleluias, aleluias, aleluias. Olhem para o passado, lembrem do passado, e vocês vão se lembrar que na caminhada de vocês Deus já fez muitas coisas por vocês. Foi o profeta Jeremias que, escrevendo Lamentações, ele diz: quando a Babilônia estava invadindo Jerusalém, quando o templo tinha sido destruído, quando os sacerdotes estavam sendo levados cativos, quando os nobres, os intelectuais de Judá estavam envergonhados e derrotados, e o profeta Jeremias estava num calabouço, ele escreve um conteúdo de Lamentações e ele diz: eu não vou olhar para essas circunstâncias, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, e o que dá esperança é que meu Deus já agiu na minha história, e Ele voltará a agir novamente. Ele já fez por mim, e Ele poderá fazer novamente. Olhem para o passado, e você vai ver quantas coisas Deus já fez por você, quantas vezes você passou por escassez, por momentos apertados e difíceis, mas Deus, manifestando-se provedor, colocou diante de você aquilo que você estava precisando. Quantas vezes você esteve num aperto, numa situação difícil, mas Deus, manifestando-se como aquele que guerreia as nossas guerras, interviu por você, fechou a boca de leões contra você, livrou você do fio da espada, aleluia, para cuidar de você e da sua família. Então lembre disso, e ao lembrar disso, a frieza não tomará conta do seu coração, a apatia não terá lugar no seu coração, o distanciamento de Deus não encontrará guarida em seu coração, porque a sua alma ferverá, aleluia, estará quente, aquecida, fervorosa, com boas lembranças a respeito do que Deus já fez por você. Pega na mão desse irmão e olha no olho dele, por favor. Diga para ele: quantas bênçãos, irmãos. Fala para ele: conta quantas são.
Diga, e verás surpreso. Diga, e verás surpreso o quanto Deus já fez por você. Deus já fez muito por mim. Deus já fez muito por nós. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos dignificou. Se estamos aqui, é porque muitas vezes Deus nos livrou da morte. Se estamos aqui, é porque a mão protetora, maravilhosa e gloriosa de Deus esteve ao nosso lado. Lembre, aleluias, do passado. Lembre de Moisés. Lembre de Moisés, lembre do passado. Aleluias. Quem se esquece do passado, permite que a frieza espiritual entre. Quem se esquece do passado, permite que a indiferença entre. Mas quem se lembra do que Deus já fez, tem o coração fervoroso, a alma anelante prata. Aleluias. E mesmo que as intempéries e as contingências venham, essa pessoa está sempre dizendo: Senhor, eu sei quem Tu és e o que o Senhor fez por mim, e eu não posso ter outra atitude em relação ao Senhor senão ser grato a Ti e Te amar eternamente por tudo que o Senhor já fez por mim. Lembre do passado, aleluias, para lembrar e perceber quem você era e o que o Senhor fez por você. Lembre do passado para lembrar, para rememorar, para recobrar que o Senhor já fez muito por você. Lembre do passado para não se esquecer dos valores e dos preceitos ensinados pelo Senhor. Deus fala para Israel aqui: ô Israel, vocês estão abandonando a mim, estão frios, estão distantes, porque vocês se esqueceram da minha palavra. Mas lembrem que eu lá no Horebe, eu desci. Aleluias, a revelação da palavra de Deus dada a Moisés no Horebe é um dos textos mais gloriosos da Bíblia. Está lá em Êxodo capítulo 20, diz que Deus falou para Moisés: Moisés, suba só você e deixe o povo distante pelo menos 1 quilômetro. E quando você estiver lá em cima, eu vou descer no monte, e eu vou estar ali no monte conversando com você, lá no Monte Horebe, e eu vou te dar estatutos, eu vou te dar juízo, eu vou te dar preceitos, eu vou te dar normas que vão regrar, vão regular a conduta do meu povo. E será que quando eu descer, o monte fumegará, a terra vai tremer, Moisés, aleluias, mas você vai receber os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Por que eu tenho que olhar para o passado? Eu tenho que olhar para o passado porque lá existem verdades imutáveis. Lá no passado existem princípios inquebráveis. Lá no passado existem estatutos que não podem ser violados, juízos que devem ser obedecidos. Então Deus está fazendo um alerta para a frieza não entrar, para a apatia não encontrar lugar. Lembre dos valores passados, mantenha esses valores e nunca o esfriamento espiritual chegará até você. Agora, para terminar, Deus diz assim: não olhe apenas para o passado, não olhe apenas para o ontem, olhe também para o futuro. Olha o que Deus diz no versículo de número 5: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É muito interessante, porque o grande e terrível dia do Senhor, ele aparece do Gênesis até o Apocalipse, mas em cada momento, em cada contexto, ele vai ter um sentido. E o texto aqui de Malaquias diz respeito à vinda de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: olha, povo de Israel, não deixe a apatia, a indiferença tomar conta de vocês. Lembrem do que eu já fiz lá no passado, mas não olhem apenas para o passado, coloquem o olhar de vocês também no futuro. E quando vocês olharem para o futuro, vocês vão ver o meu grande e maravilhoso dia. E que dia é esse? Que dia é esse? Em primeiro lugar, é o dia da visitação do Senhor no nascimento glorioso de Jesus. Aquele dia foi o dia, aleluias, o grande e maravilhoso dia do Senhor. O dia do Senhor visitar a terra,
o dia do verbo de Deus encarnar, o dia do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque manifestar-se de forma palpável e visível, aleluia, o dia da visitação do Senhor, o dia da encarnação, o dia do evangelho, o dia da ministração do Senhor, o tempo do Senhor Jesus, é esse grande e maravilhoso dia do Senhor. Só que esse grande e maravilhoso dia do Senhor não para, ou não diz respeito apenas à visitação, apenas à encarnação e apenas ao momento em que Jesus veio como cordeiro. Esse grande e maravilhoso dia do Senhor, também ele aponta para o futuro, ele aponta para o dia que o Senhor virá nas nuvens buscar a sua igreja. Esse dia será o grande e maravilhoso dia do Senhor, e esta já é uma vitória garantida aos crentes, garantida aos lavados e remidos. O Senhor virá com os seus santos anjos, parará nas nuvens e dirá o que está em Cantares 2, 9 e 10, ó amada minha, noiva minha, povo escolhido e de boas obras, levanta e vem, aleluia. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz: nós os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, antes aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós teremos os nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o grande e maravilhoso dia do Senhor. E há ainda o grande e maravilhoso dia do Senhor, no sentido mais escatológico e futurístico, é o dia que o Senhor vai descer com a sua amada e bela noiva, a igreja, aleluias, lá no Monte das Oliveiras, aleluia. Zacarias 14 diz que o noivo pisará o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras rachará de cima até embaixo, a terra será abalada, os inimigos do Senhor se prostrarão para sempre, e Ele manifestará o seu reino sobre a terra. Aí virá o grande e maravilhoso dia do Senhor. Mas o grande e maravilhoso dia do Senhor ainda nos joga para mais além, quando assentar-se no trono branco para julgar Satanás, os seus demônios, os ímpios de todos os tempos, a morte e o próprio inferno, e todos serão lançados no lago de fogo. E quando houver aquele juízo derradeiro, a igreja, como leu aqui o pastor Rael, a igreja estará assentada com Cristo no seu trono, aleluia. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, como diz João no capítulo 20 de Apocalipse. Ali acontecerá o grande e maravilhoso dia do Senhor. Mas o grande e maravilhoso dia do Senhor ainda nos projeta um pouco além. O grande e maravilhoso dia do Senhor será o dia que Ele vai descer com a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva preparada, aleluia, para o seu esposo, uma cidade repleta de belezas e de encantos. E então, aleluia, esse mundo já não existirá mais, e nós entraremos no estado eterno de glória, e ali viveremos para sempre o grande e maravilhoso dia do Senhor. Ah, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluias, a graça de Deus aqui, aleluias, glória a Deus. Não quer permitir a apatia, a indiferença, a frieza espiritual tomar conta do seu coração? Aí vai um alerta: olhe para o passado. Aí vai outro alerta: olhe para o futuro. E o que é que você vai encontrar no futuro? Jesus não como um cordeiro, mas como um leão. Jesus não como servo, mas como rei, assentado no seu trono. A igreja não como um povo sofrido e perseguido, mas a igreja como um povo redimido, perdoado, reconciliado, resgatado, coroado pelo Senhor na glória. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor.
Aleluia. Fala para o seu irmão, olha para o amanhã. Diga, olha para o amanhã. Diga para ele, olhe para o amanhã. E você verá o seu Cristo vitorioso. O seu Cristo vitorioso, assentado no alto e sublime trono, cantado, ovacionado e celebrado por anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os céus e a terra fugirão à sua presença, e todos estarão com ele para sempre. Para sempre. Aleluias. Terceiro e último alerta, e eu termino. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha juízo e maldição terrível sobre a terra. O primeiro alerta é olhe para o passado. O segundo alerta é olhe para o futuro. E o terceiro alerta é entre o passado e o futuro. Nesse tempo que você tem, converta o seu coração a alguém. Glória. Converta o seu coração a alguém. Aleluia. Cultive o amor, cultive a misericórdia, cultive a bondade, e vá manifestando o reino de Cristo e a transformação que o Evangelho, que o Espírito Santo e que a mensagem de Cristo traz em seu coração e na sua vida. Aleluia. Você ouviu uma história esses dias e eu quero tentar contá-la aqui. Diz que o namorado ligou para a moça e disse assim: se arruma aí, porque eu vou passar 6 horas da tarde na sua casa e nós vamos ter uma noite maravilhosa. E aí ela então se arrumou 6 horas. Eu posso inventar, porque essa história aqui quem está contando sou eu, então eu vou inventar que a mulher estava pronta na hora certa. Então ela estava pronta às 6 horas. A história é minha, por enquanto eu estou com o microfone aqui e eu vou falar isso aqui. Os irmãos se escandalizem se quiser, porque ela estava pronta, 6 horas. Na minha história ela estava pronta, 6 horas. E ela estava esperando o noivo, ou o namorado. Daqui a pouco deu 6:05 e o namorado não chegou. Deu 6:10, o namorado não chegou. Deu 6:20, o namorado não chegou. Deu 6:30, o namorado não chegou. E os irmãos sabem que mulher é calma. Hoje é o dia das mulheres, esperar é uma bênção. Ela estava bem animada, ela já estava bem irada. Quando deu 6:50, ele chegou. Pior, ele buzinou na porta. Aquela buzina atravessou o coração dela. Ela pegou e entrou no carro, e ela bateu a porta do carro de uma forma que a porta nunca mais abriu. Ela bateu, ela sentou do lado dele, e ela falou assim: tudo bem, eu não vou assim soltar logo tudo que eu tenho para cima dele, porque a noite só está começando, são 7 horas, pode ser que ele me leve num bom restaurante. Aí ele disse assim: olha meu bem, meu pai tem uma padaria, e eu vou levar você para a padaria do meu pai, assim a gente economiza. Aquilo trouxe uma angústia maior para ela ainda, e ela ficou irada. Daqui a pouco chegou lá na padaria, ela sentou, o namorado também sentou, e aí o namorado disse: pede o que você quiser. Ela falou assim: não, pede você que eu te acompanho. Ele falou: então 2 sanduíches de mortadela bem caprichado, e uma itubaína bem caprichada também. Ela foi ficando revoltada, nervosa, e quando já era 9 horas da noite, 8 e pouco, ele falou assim: nós vamos dar uma idazinha ali na praia. E aí ela falou: tá bom, vamos, vai. E aí no caminho ela estava com o coração bem apertado. Agora espera aí, eu vou contar essa mesma história começando um pouco diferente, calma aí. Umas horas antes do namorado ligar para ela, uma amiga dela ligou para ela e disse assim: oi fulana, tudo bem? Tudo bem. Sabe quem eu vi no shopping comprando um anel de noivado bonito e caríssimo? Quem? O seu namorado. Hoje ele vai pedir você em casamento e vai dar esse anel como prova. Ele falou pra gente. E a menina pegou e disse: tudo bem. Ficou com aquela palavra no coração. Quando ele ligou, ela ficou animada. Aí ele não chegou 6:05, ela continuou animada. Ele não chegou 6:30, chegou lá 6:50, ela estava animada. Ele disse assim:
Olha, vamos para a padaria do meu pai. Ela estava animada, porque ela falou assim: de repente, quando eu estiver comendo um sanduíche de mortadela, eu vou morder o anel, está lá dentro. Então, ela estava animada. Quando terminou de comer o sanduíche de mortadela, que ele disse: vamos à praia, ela estava animada. Sabe por que ela estava animada? Porque ela já sabia o final. Fala para o seu irmão: você já sabe o final. Diga: você já sabe o final. Diga: o final, diga para ele: o final é Cristo vitorioso e a igreja vitoriosa. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Há 3 advertências de Deus para você: olhe para o passado, olhe para o futuro.